Aqui eu tenho uma questão de otimização de transporte, que diz que uma indústria de motocicletas possui 4 fábricas distribuídas em diferentes cidades do mundo: Amsterdã, Cairo, Nova York e México. Cada fábrica apresenta uma capacidade semanal de produção conforme abaixo. Calcule o menor custo possível. Aqui eu tenho uma tabela com os valores do custo de transporte de cada fábrica aos depósitos. Então, de Amsterdã para Califórnia eu tenho meu custo de envio de R$8, de Nova York para Teherã é de 10, de México para Madrid é de 5 e assim sucessivamente. Esses são os valores de transporte. Aqui eu tenho a minha capacidade de envio de cada fábrica: Amsterdã 70, Cairo 105, Nova York 130, México 65. E aqui nas minhas colunas eu tenho a minha demanda de cada depósito. Califórnia 50, Teherã 80, Rio de Janeiro 150, Madrid 90. Agora eu preciso calcular a minha capacidade e a minha demanda para saber se tem valores iguais. Então aqui ao lado eu fiz uma planilha com a capacidade de cada fábrica, onde eu vou somar as minhas capacidades. Deu 370 e agora eu calculo a minha demanda. Eu vou somar a demanda de cada depósito. Deu 370. Então a minha disponibilidade com a minha demanda são iguais. Eu coloco aqui na minha planilha de demanda e capacidade. Agora eu preciso saber quais são as minhas restrições. Eu preciso calcular minhas restrições de capacidade e de demanda. Então aqui eu já coloquei aqui a fórmula. As minhas 4 primeiras linhas é a minha restrição de capacidade, onde eu fiz aqui uma planilha de variáveis, que é onde eu vou calcular esse custo. Então a minha primeira restrição ela vai ser a soma, conforme está aqui. A soma da minha primeira linha ela tem que ser igual a 70. Da minha segunda linha ela tem que ser igual a 105. A minha terceira linha ela tem que ser igual a 130 e assim a minha quarta linha igual a 65. Aqui nas 4 últimas restrições é minha restrição de demanda, onde eu vou somar a minha primeira coluna da planilha de variável. Então aqui eu somei a minha primeira coluna, ela tem que ser menor ou igual a minha demanda, que é 50. A minha segunda coluna ela tem que ser menor ou igual a 80. A minha terceira coluna tem que ser menor ou igual a 150 e a minha quarta coluna ela tem que ser menor ou igual a 90. Agora eu preciso definir a minha função objetivo, que é a minha função do custo. Eu consigo, calculando o meu custo pela célula que ela se encontra. Então, como eu fiz aqui a minha planilha de variável, eu vou calcular a minha primeira linha da primeira coluna da minha planilha de variável com a primeira linha da primeira coluna da minha planilha de distribuição. E vou fazer isso com cada célula. Então, para isso eu utilizo a fórmula somar produto, onde eu vou selecionar a minha primeira matriz e depois seleciono a minha segunda matriz. Para calcular a minha função custo. Eu já tenho as minhas funções, as minhas restrições eu jogo no Solver. Eu vou aqui em Solver, já estava feito. Aqui, definir o objetivo. Eu coloco a minha função objetivo, eu vou calcular meu custo mínimo. Aqui eu coloco a minha planilha de variáveis e aqui eu coloco as minhas restrições. Então eu vou adicionar a minha primeira restrição, tem que ser igual a 70, adicionar. A minha segunda tem que ser igual a 105, adicionar. A minha terceira tem que ser igual a 130, adicionar. Minha quarta tem que ser igual a 65, adicionar.
Aí eu vou para minhas restrições, adicionar minhas restrições de demanda. Então aqui, a minha primeira tem que ser menor ou igual, que já está, que 50, adicionar. A minha segunda tem que ser menor ou igual a 80, adicionar. A minha terceira tem que ser menor ou igual a 150, adicionar. A minha quarta tem que ser menor ou igual a 90, adicionar. Aí eu vou aqui, adiciono as minhas variáveis também para calcular os números inteiros. Opa. E dou OK. Aqui eu já tenho as minhas restrições adicionadas. Deixa eu ver. 4 de restrições de capacidade, 4 restrições de demanda pelo módulo simplex. E eu vou resolver. Manter a solução do solver. Com isso, eu obtenho a meu custo mínimo para fazer essa distribuição de motocicletas da melhor forma possível. Então, aqui na minha tabela de variáveis, eu posso notar que a minha capacidade de demanda, ela foi atendida. Ó, eu tenho 50, Califórnia, em Teherã eu vou ter 80 serem atendidas. Em Rio de Janeiro eu vou ter 150 a serem atendidas. Em Madrid eu vou ter 90 a serem atendidas. Se eu somar aqui vai dar 90, conforme minha capacidade de demanda. Com isso a gente obtém o menor custo possível para a distribuição desse material.